Então, nós estamos mergulhando nesse grande mistério do amor de Deus. Então, tem uma expressão que diz: ninguém dá aquilo que não tem. Então, hoje fizemos uma belíssima experiência, passando com o Santíssimo aqui nas ruas do nosso bairro. E eu pude, também o diácono que participou, pudemos perceber quantas pessoas que se emocionaram, choraram na presença da Eucaristia. Então vejam, a manifestação grandiosa do amor de Deus, ela é a fonte também do nosso amor. Se nós nos esforçarmos um pouco mais e reconhecermos o quanto somos amados por Deus no mistério da Eucaristia, isso se revela de uma maneira extraordinária. Aí sim, nós teremos condições de também amar os nossos irmãos e também de resistir os desafios da nossa vida. Então aí está o segredo da nossa força em Cristo Jesus, Então vamos mergulhar nesse mistério que estamos celebrando. Na primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, nós contemplamos a instituição da Páscoa judaica, que é uma imagem e uma prefiguração da verdadeira Páscoa cristã. Então, na Páscoa judaica, no Êxodo do povo de Israel que estava escravo no Egito e foi libertado e colocado na direção da terra prometida, nós percebemos que Deus intervém na história de um povo para libertar esse povo da escravidão política, econômica, social, militar, a qual eles estavam subjugados. Então, neste ponto, nós podemos perceber também um pouco mais a respeito do desejo de Deus, Como nós sabemos, como nós temos conhecimento da vontade de Deus? Então, através da Páscoa judaica, através da libertação da escravidão, nós podemos perceber que o Deus que nós acreditamos, o Deus único e verdadeiro, é um Deus que não admite a opressão, a escravidão. E nessa passagem do povo de Israel, o Êxodo fica muito claro qual é a posição de Deus, qual é o seu desejo. Então, esta imagem, ela também, contemplando esse texto, nós podemos contemplar também já sinais que apontavam para a Eucaristia. Nós vemos lá os pães que são preparados, mas que não dá tempo de fermentar. Os pães são feitos às pressas, e assim nós temos já os pães ázimos, na tradição da religião judaica. Também o cordeiro imolado e o seu sangue que é passado nos umbrais das portas. E através daquele sangue o povo é poupado, da morte dos primogênitos. Então assim, através dessas figuras tão antigas, na sua pedagogia divina, Deus já ia nos preparando para o mistério maior da Eucaristia que nós celebramos hoje. Então assim, Deus com muita paciência, como diz o apóstolo Paulo, com a sua longanimidade, Ele vai nos preparando para cada etapa do plano divino da salvação. Então, se esta intervenção no Antigo Testamento, Deus libertou o seu povo da opressão dos egípcios, agora, nós vemos em Jesus Cristo, o novo Moisés, uma libertação ainda maior e ainda mais importante, porque a opressão de um povo, de um país, pode tirar a nossa vida, como tem acontecido muitas vezes. Quantos povos ainda hoje que oprimem os outros, escravizam,
Quantos países que estão vítimas de embargos econômicos e povos inteiros passando fome por causa das grandes potências que existem hoje, como existia naquele tempo o Egito e o faraó. Quantos faraós tem hoje e grande parte da população passa necessidade, passa fome, não tem muitos não têm nem onde morar, nos campos de refugiados. Então vejam que a opressão, ela ainda continua até os dias de hoje, mas a opressão que nós devemos tomar mais cuidado é com a opressão do inimigo, que é a causa de todas as opressões. Então Jesus, ele vem com esse mistério da doação da sua vida, ele vem nos libertar de um inimigo ainda maior, que pode não apenas tirar a nossa vida biológica, mas ele pode destruir para sempre o nosso projeto de vida, a nossa felicidade junto de Deus. Então Jesus, ele vem, para nos libertar da morte eterna, e através da Eucaristia, que Jesus celebra antecipadamente o sacrifício que ele iria realizar depois, no dia seguinte, que nós vamos celebrar amanhã, na Sexta-feira Santa. Então vejam que a Eucaristia, a primeira vez que ela foi celebrada, e a única também, nós celebramos a Eucaristia como participação nesta única celebração. Nós atualizamos aquele mistério que Jesus celebrou com os seus discípulos, e depois aquilo que ele celebrou, tomai e comei, tomai e bebei, ela se realiza através da sua paixão e morte na cruz. Então hoje nós também celebramos a Eucaristia, mas como atualização daquele grande mistério, daquela ceia única e ímpar. E até hoje a Eucaristia continua produzindo os mesmos efeitos salvíficos na vida de cada um de nós, nesta geração e em todas as gerações que virão, e também todas que vieram antes de nós. E também na liturgia de hoje, nós aprendemos de Jesus como nós vamos viver o nosso ministério sacerdotal, seja o sacerdócio ministerial dos padres, bispos, mas também seja o sacerdócio comum daqueles que pelo batismo se uniram a Jesus. Então é através do serviço. Vejam que Jesus poderia ensinar aos seus discípulos: agora vocês vão dar continuidade à igreja e vocês serão os reis, vocês serão as pessoas mais importantes, vocês devem exigir autoridade, respeito, por parte das pessoas. Mas não, Jesus disse como nós devemos exercer o nosso ministério, lavando os pés uns dos outros. Então este é o grande desejo de Deus, e a igreja vem realizando esta celebração desde o início. Aqui na 1 Coríntios capítulo 11, nós temos o relato mais antigo do Novo Testamento que fala da celebração eucarística. Então não são os evangelhos, mas justamente 1 Coríntios, que foram escritos antes, onde o apóstolo Paulo, ele vai relatando como era a Eucaristia e até mesmo as palavras que eram utilizadas na consagração. Então hoje, na liturgia, a igreja celebra utilizando essas palavras que sabiamente e divinamente inspirado o apóstolo Paulo registrou nesse texto. Por isso esse texto é tão importante para o dia de hoje. Vejam, lá próximo, no primeiro século, próximo da morte, ressurreição, paixão, morte e ressurreição de Jesus, os cristãos já celebravam dessa forma e diziam essas palavras que até hoje
nós preservamos com todo o amor, com toda a confiança. E também, seguindo esse ensinamento de Jesus, de viver o nosso ministério, nós gostaríamos também de agradecer a todas as pessoas que até hoje lavam os pés dos seus irmãos, como Jesus fez. E aqui gostaria de citar algumas pastorais sociais na nossa paróquia. É claro que todos nós cristãos somos chamados a lavar os pés uns dos outros, mas de modo especial as pastorais sociais realizam de uma maneira mais explícita. Então gostaria de agradecer a todos os membros, também a coordenação da Pastoral da Saúde aqui na nossa paróquia, realiza esse trabalho extraordinário com os enfermos, também a Pastoral da Pessoa Idosa, quantas pessoas que precisam de cuidados, e a pastoral está aí para ajudá-los. Também a Pastoral da Sobriedade, trabalhando com a recuperação dos dependentes químicos. Também a Pastoral da Criança, quantas crianças cuidadas e resgatadas através do trabalho da Pastoral da Criança, resgatando a sua dignidade, a sua saúde. Também os vicentinos, um trabalho extraordinário do cuidado com os pobres, de modo especial na alimentação. A Pastoral de Rua, que vai atrás daqueles irmãos que não têm nem mesmo onde morar, onde reclinar a cabeça. A Pastoral da Moradia, que ajuda aqui na nossa paróquia as pessoas que têm dificuldades, às vezes aí com a sua casa, restaurando casas. Também a Pastoral Familiar, nesse cuidado, com as pessoas e de modo particular aos indefesos, lutando contra o aborto e contra a destruição das famílias que gera tanto sofrimento. Também os ministros extraordinários da comunhão, da bênção e do consolo, que todas as semanas o ministro vai levar a comunhão aos enfermos, vai fazer as exéquias, consolando os aflitos, abençoando as pessoas nas suas casas. Também o grupo Filhos no Céu, que é um grupo que cuida de famílias com pais enlutados que perderam seus filhos, e também a Páscoa Solidária, que no tempo da Páscoa, prepara aí ovos de Páscoa, presentes para dar às crianças carentes. E hoje, de modo especial, queremos rezar por todos os profissionais da saúde no mundo inteiro e particularmente aqueles da nossa paróquia que estão se doando, para ajudar na superação dessa pandemia. Então que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a lavar os pés uns dos outros. E agora vamos ouvir um refrão dessa canção que nós costumamos cantar no Lava Pés. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás partes comigo, se não lavar os teus pés.